E aí, galera, tudo bem? Vamos então à revisão de ortografia no livro 1 do Prática de Provas, que eu já estou aqui compartilhando com vocês, que está na página 25. Página 25, olha só. Nessa revisão de ortografia, eu tenho 4 coisas diferentes para dizer. Primeiro, um aviso geral, que é assim, ó, é claro que vocês receberão as aulas de ortografia, mas aqui eu quero fazer uma verificação do que vocês já sabem, incluindo também alguns aspectos de vocabulário, da relação de ortografia com vocabulário. Tá? Vocês são ligados que o gabarito de tudo que eu vou mostrar agora aqui eu não vou fazer exaustivamente, e o gabarito está aqui na página 28, correto? Com exceção dessa sacanagem que eu aprontei aqui, que é a revisão dessas 30 frases, em que daí tu vai precisar de mim, por isso que eu mando esse videozinho aqui, a gente vai precisar revisar conjuntamente, correto? Mas aqui não, nesses exercícios tu pode depois corrigir. Então, os princípios, as 4 coisas que eu quero te dizer inicialmente são assim, ó. Como é que é o princípio, pessoal, do uso de letras em português? Eu vou usar 10 palavras aqui para comparar, para tu saber, tá? O princípio ele é etimológico. Vocês lembram essa peculiaridade? Letras expressam sentidos e famílias de palavras, ok? E não predominantemente sons. Quando tu receber aula de ortografia, talvez tu te lembre melhor dessa situação. Por exemplo, assim, olha o item 5 dessa tabela, misto. Cara, misto é com S. Imaginamos que eu não soubesse, eu tivesse algum problema, Deus me livre. Tu pode comparar com a família de quê? Mistura. A relação primitivo e derivado, misto, é o primitivo de misturar, não é isso? Te obriga que a mesma letra esteja na mesma posição. Isso a gente chama de etimologia, correto? A letra está ali para marcar a característica da família da palavra, como se fosse o DNA da palavra. É claro que podem existir regras que são geradoras dessas situações. Por exemplo, olha a palavra 33, que é pretensão. Olha só, eu vou usar duas aqui. Pretensão e ascensão, que está logo abaixo ali. Cara, pretensão vem de quê? É um substantivo derivado de quem? Pretender, correto? O que nós fazemos com todos os verbos que têm essa terminação der? Eles ganham a letra S. Então, se pretender gerar pretensão, obrigatoriamente onde tem o D tem que aparecer a letra S. Como é que eu escrevo pretensão? S. Mas depois que eu já coloquei o S, nunca mais ele vai sair. Como é que a gente escreve? Escreve do ladinho ali para te ligar. Pretencioso. Olha só. Pretensi. No lugar desse si, se pretensão tem S, pretencioso tem que ter S. Correto? As letras são apegadas às palavras. Elas não vão sair, para que a palavra não perca a ordenação da família, a ordem e o sentido. Então, como é que é a ascensão de ascender? Ascender é com SC, então na primeira lacuna, SC. Tá, mas ascender tem D, não tem? No lugar desse D, perdão, o que vai ser gerado ali? S. E todos os derivados vão ter que ter S na mesma posição. Beleza? A recíproca é verdadeira. Perdão. Como é que é 42? Ascendente. Ascendente de ascender, né, aquele que está subindo, vai ter que ter o SC na mesma posição, não tem escapatória. E a recíproca é verdadeira na 44. Olha só, detenção vem de deter, que não tem a letra D naquela posição, então vai ser com C cedilha. Mas não me lembrava disso. É aquele famoso não me lembrava, não sabia. Então, se já te lembrava, beleza, tá te lembrando agora a revisão. Não te lembrava, deixa passar a aula de fonética e te gruda na aula de ortografia. Ou já me chama no plantão. Olha um pouquinho mais abaixo, é 45. Como é que é 45? Compreensão. Para compreensão vem de quê? Compreender. No lugar desse são, o que vai ser gerado dali? A letra S, em função de que compreender tem D na mesma posição. Se o verbo original tem D, nunca vai ser C cedilha, correto? É sempre S. Ou talvez as suas avaliações, né? Isso é importante lembrar. Por exemplo, agredir vai gerar agressão, correto? Como é que escreve agressão? Agredir tem D, então não pode ser com C cedilha, é claro. Mas aí eu não consigo fazer com S só. Agressão, porque eu preciso do som de S. Como eu estou entre duas vogais, eu coloco daí dois S. Beleza?
Qual é a diferença de compreender e compreensão? Eu preciso de um S só para o som de S, consoante e vogal. Agredir e agressão. Eu não posso colocar o C cedilha, eu vou colocar o S, mas eu preciso de dois, porque está entre duas vogais. Tá vendo que tem umas matérias... Cara, não te preocupa. De repente eu estou sabendo... Ortografia é uma das aulas que eu mais contribuo, porque é umas coisas que as pessoas não conhecem. Se não tá bom para ti na revisão, vai vir a aula. Mas me avisa, me chama no plantão, correto? Talvez se não soubesse. Vamos ver como é que é em português também, vamos ver se não tem umas coisinhas que tu não sabia. Dá uma olhadinha na 52 agora. Assessor e ascensorista. Como é que escreve assessor? Dois S, não é verdade? E como é que escreve ascensorista de ascender? É completamente diferente, né? SC, porque ascender tem SC. E depois aquele N é ascensorista. Ascender gerou ascensão com S. Então ascensorista vai ter que ter o S também. Beleza? Por que assessor e ascensorista têm ortografias tão diferentes? Porque o objetivo da ortografia é esse: mostrar sentidos, origens diferentes. Mesmo que eu tenha o mesmo som, o objetivo da letra não é o som. É mostrar que não pertence à mesma família e tem que ter sentidos diferentes. Discussão muito boa da aula de ortografia, vai facilitar muito a tua vida do vocabulário, como no exercício 2 que vai seguir agora. Aqui eu deveria fazer a 58 e 59 é docente e discente. Como é que é docente? Com C, que é aquilo que diz respeito aos professores, e discente é o que diz respeito aos alunos. Então, olha só, um é com C e outro é com SC. Essa ortografia é uma confusão, nada a ver. Como são palavras completamente diferentes, justamente os pequenos detalhes ortográficos contribuem para tu ver a diferença. Em ortografia, pessoal, existe uma regra desproporcional que é justamente essa, tá? Pequenas diferenças ortográficas representam sempre grandes diferenças de sentido, ok? Não é o que acontece no segundo exercício. No segundo exercício eu quero fazer alguns contigo, olha só. Olha o 4. Cara, cidadãos eminentes ou eminentes. Deixa eu te mostrar um detalhe importante. Toda essa lista aqui, você já examinou bastante o livro, está na página 2. Ou melhor, opa, começa na 2, vamos ver. Começa um pouquinho antes daqui, toda a listinha de homônimos e parônimos. O que nós vamos ver agora é justamente essa relação de homônimos e parônimos, que também vai aparecer, começar na página 3, pessoal, perdão, de palavras que tenham pequenas diferenças ortográficas, mas que são completamente diferentes em termos de sentido. Olha, por exemplo, acender e acender, acento e sucessivamente. Correto? Por exemplo, entre emergiu e emergiu, só existe uma diferença, a letra E e a letra I. Cara, mas que são prefixos que dão ideias opostas. Então, na número 4 são cidadãos eminentes. Aí faz um exame da ortografia, olha como ela contribui para o teu vocabulário, tá? Eminentes é de eminência, ok? Eminência no sentido de importância. Existe iminência, mas significa daí urgência. Então não são cidadãos, estou insistindo com cidadãos aí, são cidadãos eminentes de importantes e não de cidadãos urgentes, não é? Olha, 5, é a mesma coisa para emergiu e emergiu. Cara, se tudo ficou esclarecido, então a verdade surgiu, então emergiu, saltou, foi para fora, correto? Olha a 10, cara, uma das coisas mais vergonhosas que a gente erra em redação ainda por cima. Afim junto ou separado. Cara, afim é com o fim de, com o objetivo de, tem uma preposição ali, então é separado. Tá, mas não tem um afim junto? Tem, que a gente nunca usa, a não ser para matemática. Lembra de retas afins, que daí vai gerar aquela palavra que é afinidade. Pessoas afins que têm a ver. Então não tem nada a ver com a fim de que não houvesse dúvidas, com o objetivo para a conjunção final. Ok? Cara, isso aí tu não pode errar. Isso vai criar um prejuízo generalizado. Se tem dificuldade aqui, espera pela aula de ortografia. Te liga, né? Eu sei que são práticas de provas, a gente está aqui pela revisão, mas nem sempre ela vai ser suficiente. Vamos cuidar disso aí. Se for suficiente para ti, bingo, taca ali pau. Se não, aula. Olha a 13, clássico. Sua interpretação causou sensível mal-estar. Bem-estar e mal-estar. Bem é advérbio, mal é advérbio. Por que não pode ser mal com o? Porque mal com o é adjetivo. E não cabe ali bom-estar. Regra clássica de ortografia.
Se mal é igual a bem, é com L porque é advérbio. Ok? Ortografia e vocabulário. Olha 15. Como é que é o discriminar ou discriminar ali? Devem-se discriminar todas as despesas no sentido de escolher, ok? Existe discriminar no sentido de tirar o crime inocentário. Discriminar a maconha, por exemplo, esse é o debate lá no direito. Não tem nada a ver com disso. Todo discriminar que a gente usa no cotidiano, que não for no direito, é discriminação no sentido de preconceito, discriminação no sentido de listar. Olha 15. Não, 15 saiu, olha 23. Como é que é, pessoal? Ao invés de, em vez de. Na 23, poder público, ao invés de econômico, é esbanjador. Então é ao invés de. Em vez da ideia de contrariedade, paradoxo, coisas opostas. E em vez de é uma coisa no lugar da outra. Dá para usar sempre em vez de. Okay? Porque ao invés de tem que ser contrariedade. Por exemplo, eu vou dizer em vez de preto usava branco, porque não são coisas contrárias. Agora eu vou dizer ao invés de vivo estava morto, porque daí são coisas contrárias. Ok? Em vez de é mais genérico. Por isso que na 25 dá para usar. É preferível, em vez de reformar o ensino, aperfeiçoar, porque daí não são coisas contrárias, são ações positivas de toda forma. Um outro clássico na 26, onde é onde? Não se sabe exatamente aonde ele quer chegar. Por que é aonde? Porque o chegar projeta a preposição a para dar a ideia de movimento, é chegar a algum lugar, ok? É como dizer para onde, porque tem a ideia de movimento. E onde é como dizer em que. Onde é estaticidade, o lugar onde estou, em que estou. E, pelo amor de Deus, por redação de novo, onde é só pelo lugar. Não diz livro onde eu aprendi, situações onde eu aprendi, correto? Onde é lugar físico. Ok? Dá uma olhadinha agora na 29. Outra classe que eu encontro desde encontrar. Opa, mas eu leio 29. Aqui é tudo gordo, pessoal. Ó, se as coisas vêm, elas nos satisfazem. Então, elas vêm ao encontro de nossos desejos, no sentido de concordarmos. E se elas decepcionam, elas vão de encontro. Ok? Parônimos. Palavras parecidas, mas com sentidos diferentes. Na 32, concerto da viatura. Essa, né? Que não é um concerto sinfônico. Achei, pessoal. 37, desapercebido. Vamos ver aqui o modo avião, perdão. Dessas melhores famílias. Vamos se certificar, acho que ninguém mais vai nos atrapalhar. Depois, na 32, concerto 37, o outro clássico é como se estivesse desapercebido, desprovido e despercebido, distraído. E a 39, o último que eu quero fazer aqui, cara, tu vê que seu processamento está incerto em todos os jornais. Ah, cara, pelo amor de Deus, é muita desatenção. Incerto é de inserido. Estar dentro, incerto com S, inserido com S. E incerto é de duvidoso. De certo, um prefixo de negação. Tranquilo? Cara, agora olha só. Grafitos porquês. Esse é um baita do exercício, tá? Eu não me preocupo exclusivamente com os porquês em si, entendeu? Eu me preocupo com tu não perceberes a diferença entre a ortografia dessas palavras e também o sentido e a classe gramatical que elas têm na frase. Lembra que os testes que a gente aprende por porquês, os melhores que eu vou revisar também, revisar daí não, né? Eu vou explicar exaustivamente na aula de ortografia, se tu quiseres assistir, eu vou te mandar. São palavras que se dividem assim, ó. Tem dois porquês separados lá, se eles equivalerem às expressões por que razão e pelo qual. O que significa isso, por que razão e pelo qual? É porque eles serão daí, lembra? Preposição e pronome. Eles são duas palavras, por isso que eu escrevo separado, ok? E eles só serão acentuados no final da frase ou substantivados. Então, isso na realidade é uma definição de classe gramatical. Tais porquês juntos. Um é conjunção causal, igual a pois, e o outro é substantivo, é o que vai estar acompanhando o, por exemplo. Cara, é muito. Vou te dar vários exemplos agora dessas diferenças, tá? Por exemplo, na primeira, eis a razão pela qual é separado por isso. Cara, equivale a preposição e pronome relativo, por isso que é separado. Olha, dois, não há por que razão pensarmos nesse assunto agora, porque razão, preposição e pronome, separado. Tá, e quando é que ele vai ser acentuado? Olha, terceiro, não importa, aliás, a obra foi interrompida
Eu posso dizer por que razão, separado e com acento. Se for igual, por que razão, pelo qual separado. Final da frase e substantivado com o, acentuado. Deu? É isso? Então, olha, 5. Indaga-se em vão o porquê de tantas experiências. O porquê. É como dizer um substantivo, o motivo, junto com. Eu não consigo dizer o pelo qual, por que razão. Então não é separado. Tem o artigo com acento. Olha, por exemplo, a 7. Vacilo do teatro, porque há poucos lugares. Não dá para fazer vacilo do teatro porque há razão há poucos lugares, pelo qual há poucos lugares. Então é junto, sem acento. É como dizer assim, vacedo, pois há poucos lugares. É conjunção causal, ok? Então dá uma olhada na 12 agora. Ó, por que estão voltando? Será porque os professores entraram em greve? Cara, por que razão eles estão voltando? Separados sem acento. Agora, na segunda, eu não consigo dizer será por que razão os professores entraram em greve ou será pelo qual os professores entraram em greve junto. Beleza? Não lembra? Espera pela aula de ortografia. Aí não é revisão que tu precisa. Aí é conteúdo. Olha 14. São nobres causas porque lutamos, pelas quais separado. Olha 17. Ele ultimamente anda muito triste, mas ninguém sabe por que razão é separado e com acento no final da frase. Tá, mas não dá para ser ou porque. Não, velho, olha só. Ou tem o ou não tem o. Se não tiver o outro, faz o teste sem o. E se tiver o que nem tem na 20, aí tu faz o teste com o outro. O espetáculo foi cancelado, ninguém soube, todavia me informaram o porquê. Aí eu não posso dizer o porquê, a razão pelo qual é junto com. Ou tem, ou não tem a expressão. Olha 26. Estou aflito porque ela disse que voltaria logo. Não dá para fazer porque a razão pelo qual é pois ela disse. Então é junto a conjunção. Beleza? Muito bem. Deixa eu te mostrar agora a 38. Vou te mostrar uma difícil, tá? Por que você não foi à festa? Será porque não queria rever a sua namorada? Por que razão você não foi à festa, separado? Agora, eu não posso ler assim, por que razão não queria ver a sua namorada? Primeiro, porque não está dentro da estrutura da frase, tem o será. Lê com será, lê a frase inteira. Será por que razão não queria ver a sua namorada? Não. Na realidade, a frase inteira seria assim, ó. Por que razão você não foi à festa? Você não foi à festa, pois não queria ver a sua namorada? Uma conjunção causal, beleza? Então, junto e com acento. Cara, grafia dos porquês, estou fazendo aqui como se fosse prática de provas, não é? Mas eu acho que ela traz muitas dificuldades se tu não aprender os testes corretamente e também se tu tem dificuldade com a visão etimológica da ortografia. Veremos, ok? Tá com dificuldade, espera pela aula ou me chama no plantão individual, coletivo, WhatsApp, todos os dias. Agora vamos para aquele exercício que tu não tem gabarito, eu vou ter que fazer para ti. Eu vou apontando os erros ali, tá? Na primeira, pelos altos falantes, não, alto-falantes. O alto, que é de verbo na primeira, não varia, tá? A não ser os relevos, os detalhes dos altos relevos da pintura. Também é a mesma coisa, altos relevos, tá? Na 2, precavenho não existe. É um verbo defectivo. Eu me previno de atitudes de pessoas levianas, de pessoas mal intencionadas com L. Na 3, Gaza com S tem acento. Paralisante também. Ok? Na 4, não deslize em seus empecilhos. É com S e é empecilhos. A 5 implica dívidas. Implicar é VPD. Entendeu que esse aqui é o exercício de revisão de toda a matéria, né? Não bate pronto. Tem que acertar. Cara, não dá para te dizer que tem que acertar tudo porque é difícil, né? São muitas coisas diferentes aqui, mas é interessante tu ver toda a matéria funcionando ao mesmo tempo. Então, na 5, implicar é VPD. Na 6, se você vir alguém entrar, você vir. O futuro do verbo ver é quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. E o imperativo é avisa-me. É que você me avise. E não avisa que é tu. Ok? 7. É necessário prudência. Lembra, quando não tem o artigo o, essas expressões é necessário, é proibido, não variam. Cara, que revisão de matéria aqui, hein? Isso aqui é tudo que nós vamos ver ao longo do ano. Mas é revisão.
ok? Se tu não souber, que tiver dúvida, me chama. Olha, 8, a vossa senhoria sem crase, afim separado, filantropo não tem acento, beleza? E enxurrada não vem chuvas, né? É com X, não consegue. 9. Reconheço que este é o tema pelo qual, separado. 10. Ele não quis com S sair depois do meio-dia e meia hora. Meio-dia e meia. 11. Bom político, poucos saúdam. Então é mal com U, saúdam com acento. Profetiza com S. E é isso aí. Não teve coragem de dizer finalmente a sua pessoa. Não teve coragem com G, não é? E a sua pessoa tem crase opcional. Na 14, Vossa Excelência não deve, a terceira pessoa, não é que nem vós, não deve esquecer-se de seus compromissos, porque é junto, e o cumprimento, de cumprir, e não a extensão da lei, do cumprimento da lei cumprida, né? Cumprimento da lei o chama. 15. Assim que José chegou, paguei-lhe, porque pagar a alguém. A 16 é mais complicado de regência, vamos ver se vocês lembram. É entender esse exercício custou a ele. Custar é verbo transitivo indireto, mas é a pessoa que tem que ser o aí. Alguma coisa custar a pessoa e não a pessoa que custa, ok? Entender esse exercício custou a ele. 17. O Rio Clássico de Concordância. Não houve bastantes brigas entre mim e ela. O haver não varia, houve. Bastantes concordam com brigas e entre mim e ela. O pronome proporcionado é mim, não eu. Na 18 não é reavi, tu pode dizer obtive, ou tentar dos direitos de posse, e precaverei também não existe nesse tempo. Me prevenirei. Verbo definitivo, precaver. 19. Segundo sua má atitude, porque é boa, e todos farão mesmo, não fazerão. 20. Vimos agora há pouco. Alguém quer ir aonde eles estão, ir a algum lugar. Urge com G, conhecer melhor as palavras realmente. Não é Maria namorava comigo, porque namorar é VPD. Então é Maria me namorava, mas há muito tempo, com H, porque faz muito tempo, ortografia. Isso ali é retórico, não precisa, né? Maria me namorava há muito tempo. A candidata a secretária sem crase, porque a candidata a secretária, ao cargo, então é sem crase. E sem a vírgula também, chegou ao prédio. São 3 erros. Sem crase, sem vírgula, chegou ao prédio. Chegar, no sentido de movimento, é transitivo direto, mas com a preposição não. Na 24, precavia não existe. E ele se entreteve. Porque entreter é que nem o verbo ter. Não existe teu, então não tem entreteu. É teve, então é entreteve. Ok? Vimos isso de acentuação até. Ao receber antes, porque eu dividi-la sem acento, o que cita uma terminada em i. De 26, realizar-se-ão reuniões aqui, porém não haverá a mesóclise, ok, futuro do presente, né? Mas haverá, porque o haver significa não existir, não varia. Sociedade luso-brasileira e inconvenientes, faltou um N ali. A presença não é permitida, agora é o contrário, como tem um A em a presença, não é permitida. Estes seus olhos, quando eu me refiro à pessoa, é esse. Estes são os meus olhos, e esses são os teus. Esses seus olhos são encantos da minha vida. Eu estou me referindo aos teus. E visitamos o maior número de cidades possível, é o maior número possível. Beleza? Bem, galera, isso aqui é uma revisão, é uma injeção de consciência, né? Tipo assim, ó, tu tá fazendo PP. Tu conhece bem a matéria, foi bem aqui, maravilha. Essas 30 frases são sacanagem, é para dar uma ligada, até porque você está fazendo redação, está fazendo provas, e vários dos conteúdos que nós não vimos já aparecem nas provas. Então, se não errou concordância, errou ortografia, errou colocação pronominal, me chama, pergunta, porque isso vai aparecer, ok? Não rolou, então vai nas aulas formais de português, porque algumas delas tu vai receber também. Beleza?
A próxima já vai ser de regência, que é bem mais casca que ortografia. Tranquilo? Valeu!